Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, queridos. E pastor Gil, eu não tenho pressa nenhuma porque eu sou o que mora mais longe. Eu não moro em Pedreira, mas eu moro em Pompeia. Então vocês imaginam como é longe. Coisa boa estar aqui com vocês, viu, gente? Coisa boa. Joia, obrigado, pastor. Quase que você me fez lembrar uma história da minha época de seminário, né? Eu fiz seminário na década de 80, e lá eu aprendi com o professor de homilética que a gente não devia se preocupar, quando estivesse falando, que as pessoas começassem a olhar no relógio, mas quando começasse a bater no relógio achando que ele estava com defeito, né? Nossa, o que está acontecendo, né? Então, enquanto ninguém estiver batendo no relógio, nós vamos ter 3 momentos para a gente conversar, para a gente bater papo, para a gente aprender da palavra de Deus. Aí eu quero já agradecer, viu, pastor Gil, pela bênção da gente poder estar aqui junto. O pessoal é ligeiro, viu? É ligeiro. Fez contato comigo, falando assim, o pastor queria ver se dava para ir. Quando eu achei que ia consultar, já estava voltando com a resposta. A menina, sabe que tem as 2 profissões mais difíceis de entrar no céu, sabe quais são? É pastor e advogado. São as 2 profissões mais difíceis de entrar no céu, é pastor e advogado. E a razão é muito simples. Vocês já repararam, o pastor, quando começa a obra na igreja, ele entende eletricidade, arquitetura, ele entende decoração, ele entende de som, ele entende de tudo. E tem resposta para tudo. Já reparou que o pastor é assim? Né? É muito difícil para o céu a pessoa que tem resposta para tudo. Né? Você viu que ele já teve até uma resposta, né? Ele já tinha a resposta preparada. Você caiu na cilada, veio, né? E a segunda profissão é o advogado. Porque o advogado tem recurso para tudo. Né? Se o pastor tem resposta, o advogado tem recurso. Agora imagina o cara que é pastor e advogado, qual a chance dele de entrar no céu? É perto de 0. Ele tem que agarrar no pé da cruz e não soltar de jeito nenhum, porque a vida dele está enrolada. Eu sou pai de uma bacharel em Direito, e que não milita no direito. Ela trabalha na Universidade da Família, na editora, produzindo os nossos livros. Eu não sei se tá visível para vocês aí, tá legal? Tá joia? Então hoje a gente vai conversar um pouco. Hoje eu quero ser mais inspirativo, hoje eu quero ser mais, digamos assim, falar um pouco daquilo que eu acredito que um pai, uma mãe, uma família pode produzir nos seus filhos, pode produzir nos seus descendentes. Eu quero contar uma história bíblica e pegar alguns princípios dela. Amanhã a gente vai ser muito mais didático. Até amanhã vocês vão receber as folhas para poder me acompanhar. Alguém perguntou, vai receber algum material? Então, eu peguei a mensagem, transformei tudo em arquivo que vocês possam ir preenchendo, acompanhando. Então, nós vamos trabalhar juntos amanhã na parte da tarde. Tá certo? Então, a pergunta é, quem é a sua fonte? Quem é a sua fonte? Ok, quantos não vão responder a nada do que eu perguntar entre hoje e amanhã? Então vamos lá, já que ninguém levantou, quem é a sua fonte? Jesus. A resposta é fácil, né? Você está no meio do crente, perguntou quem é a sua fonte? Ele vai dizer, é Jesus. Jesus é a minha fonte. O Senhor é a minha fonte. Porém, entre essa resposta óbvia, quase que instantânea, e a reação que a gente tem quando enfrenta lutas, há uma diferença significativa. E hoje a gente quer conversar um pouquinho sobre isso. Como é que os pais influenciam seus filhos pela resposta que dão aos desafios, aos dilemas da vida, às coisas que nos acontecem no dia a dia. E isso é só para a gente poder pegar um pouquinho de qual é a filosofia que a Universidade da Família ensina sobre paternidade bíblica. Então vamos lá, pega a sua Bíblia junto comigo, Gênesis 26, por gentileza. Essa mensagem, como eu disse, ela tem me ajudado a entender como que o comportamento, a reação de pai e de mãe molda o comportamento e molda as atitudes dos filhos.
Nunca é demais enfatizar isso. Gênesis 26, de 12 a 24. Vamos ler aqui juntos? Acompanhe aí junto comigo. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoara. A minha família é toda da área de humanas. Minha esposa é educadora, aposentada, minhas 2 filhas da área de humanas, e eu estou terminando um curso também da área de humanas, e eu sou simplesmente apaixonado pela língua portuguesa. E a tradução desse versículo 13 é sensacional. Na minha versão diz assim: enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Há uma progressão aqui que termina com um superlativo. Ele ficou rico, ele prosperou, ficou riquíssimo. Ou seja, o crescimento dele foi numa escala geométrica, não foi simplesmente, ele foi enriquecendo aos poucos. Ele enriqueceu, prosperou, ficou riquíssimo, superlativo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado, nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e acampou-se no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes, que seu pai já lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Vamos parar por aqui, depois a gente continua. Vamos voltar nos versículos para a gente lembrar o seguinte: a bênção do Senhor é fruto de semeadura. Todos nós conhecemos o texto que diz: tudo que o homem plantar ou semear, isso também. A gente usa isso muito no aspecto do negativo, né? De Deus não se pode escarnecer, porque tudo que o homem semear. Então essa é uma admoestação que o apóstolo Paulo faz, mas que o princípio serve no positivo e no negativo. Do mesmo jeito que quando a gente faz coisa errada, o que a gente semeia, a gente colhe, e no livro de Jó diz que quem semeia vento colhe tempestade, quando a gente semeia coisa boa, a gente também colhe. Que ele plantava, ele colhia 100. Vai ser abençoado assim, lá na terra de Gerar, não é? E tudo que ele fazia, o Senhor o abençoava. Obedecer a palavra de Deus garante boa colheita. Deuteronômio 28 diz: se ouvides a minha voz, obedecedes aos meus mandamentos, estas bênçãos vos perseguirão e vos alcançarão. O Jorge Nishimura, que é o fundador da Universidade da Família, ele sempre repete uma frase. Ele diz assim: a bênção tem perna comprida. Ela te persegue, ela te alcança. Mas ele diz: a maldição também. Ambas têm as pernas compridas. Para quem obedece, é alcançado pela bênção, né? O oposto também é verdade. Agora, o que o texto nos ensina é que a bênção de Deus às vezes incomoda algumas pessoas. Veja o que diz o texto. Diz que a prosperidade de Isaque causou o quê naqueles homens?
causou inveja. Nós não podemos impedir o sentimento das pessoas, nós não podemos fazer julgamento das pessoas, mas o fato é que algumas pessoas se sentem incomodadas quando a gente vai bem. Isso é fato. E algumas vezes, mais do que se sentirem incomodadas, elas usam de deslealdade. Deslealdade. E isso é que é a pior parte da história. Gente, vou falar uma coisa que aconteceu agora muito chata. Eu tinha desligado o telefone e resolvi ligar o telefone. A minha tia acabou de falecer. Tá, vamos lá. Eles entulharam, taparam os poços que o pai de Isaac, Abraão, tinha cavado. Eles causaram prejuízos e perdas para Isaac, e isso foi péssimo para Isaac. Mas se a gente andar, a gente vai pensar que isso acontece com muitos de nós. Eu uma vez construí uma casa no terreno de parentes. Preciso contar o resto da história? Vocês já ouviram eu contar essa história? Já não. Eu também já fui pastor numa cidade que eu amava aquela cidade, onde nasceu a minha caçula. E eu trabalhava com outro cidadão, eu era auxiliar dele, eu era muito jovem, eu tinha 24 anos na época. E a gente trabalhando junto, eu era bem menino, ele já era um homem mais maduro, começou a haver um certo desconforto no nosso relacionamento. E aí eu falei para Deus, Senhor, me leva daqui, eu não quero ter confusão. Eu acabei me mudando, não de cidade, mas eu me mudei de estado, saí do Rio de Janeiro, onde eu nasci, e fui pastorear no Espírito Santo, morei lá por 18 anos. Eu era daquele tipo de cidadão, e eu posso falar o verbo era, porque eu melhorei o quê? Bastante, uns 0,7%. Eu era daquele sujeito que dizia assim, eu dou um boi. Eu estou achando que vocês já me ouviram pregar essa mensagem. Eu dou um boi para não entrar numa briga e dou uma boiada para não sair dela. Eu sou mais ou menos do tipo Pedro, que vem alguém prender Jesus, eu pego a espada e... Não tem os temperamentos lá né? Melancólico, fleumático, colérico, sanguíneo. Eu não sou sanguíneo, eu sou hemorrágico. Eu sou a exacerbação do sanguíneo, pastor. Então, quando você é assim, quando essas coisas acontecem, se você já teve esse tipo de experiência de levar prejuízo de pessoas que você tinha consideração, quando você já teve que se afastar por causa de conflitos que você não quis alimentar, você lê esse texto, você sabe exatamente o que Isaac estava sentindo. Você sabe exatamente o que ele estava passando. Agora, quem era o pai de Isaac? Abraão. A gente leu aqui o que Isaac fez, mas com quem que ele aprendeu a agir desse jeito. Vamos ver o que o pai dele fez quando esteve em situação semelhante. Vai para Gênesis 13. A história todo mundo conhece. Houve contenda, verso 7, entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló, parente, sobrinho. Ló era filho de Arã, irmão caçula de Abrão, que morreu. E quem assumiu a tutela de Ló foi o tio Abrão. E o tio Abrão, que não tinha filho, criou o sobrinho como se filho fosse. E agora começa conflito entre eles por causa dos empregados, por causa do gado, por causa disso, daquilo. E olha o que o pai de Isaac falou.
Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. E aí Ló olhou e falou assim, já que ele está mandando eu escolher, ele olhou e falou assim, para quem cria gado, aquela planície ali é boa, tem água, se tem água tem pasto, eu quero ficar com ali. E foi para as campinas de Sodoma e Gomorra. E Abraão foi para o outro lado. Sabe de uma coisa? Isaac nem era nascido nessa época. Nem era nascido. Mas o que Abrão sabia que Ló desconhecia? Porque logo depois que Abrão evita uma briga de família, Deus aparece para ele e fala o quê? Versos 14 a 16. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha, desde onde está, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Presta atenção aqui, gente. Ele falou para o sobrinho, se você for para a esquerda, eu vou para... Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Deus fala com ele, você olha para o norte, olha para o sul, olha para o oeste, olha para o leste. Ele tinha uma visão de 2 direções e Deus deu para ele uma visão de 4 direções. E Deus falou, aonde o teu olho alcançar, tudo é teu. E o que estava incluído nesse tudo é teu? Até o quê? Até o que Ló havia escolhido. O que Abrão sabia, que Ló não sabia? Que quem tem promessa de Deus, a herança dele é muito maior do que terras e poços. É muito maior do que terras e poços. Agora, anos e anos mais tarde, nasce Isaac. Essa história certamente era uma história recorrente, porque essas coisas na família não morrem não, né? Conta aqui, porque eu tenho um primo. Qual primo? O Ló, bem mais velho que eu. É mesmo? Cadê ele? Não, um dia ele se separou do meu pai falou para ele, escolhe para onde você quer ir. E ele escolheu ir para um lado, meu pai foi para o outro. E o Senhor falou com meu pai, olha para todo lado, tudo que você vê será seu. Então o menino cresceu ouvindo essa história, sabendo desse episódio. Os registros eram orais, os registros eram verbalizados. E as coisas iam sendo contadas de geração em geração. Volta para o capítulo 26, e agora Isaac está na mesma situação, só que não é com parente. Ele está num lugar, alguém diz para ele, vai embora daqui porque você está mais rico que a gente, você está mais poderoso que a gente, e nós não queremos você aqui. E o que Isaac faz? Qual foi a atitude dele quando o crescimento dele causou desconforto? A frase está na tela. Pode ler para mim? Está em negrito. Ele agiu como um herdeiro de Abraão. A reação dele foi inspirada pela reação do pai. A maneira como ele agiu em situação semelhante reproduzia a maneira como seu pai reagiu diante de situação idêntica à dele. Vamos então avançar e ver o que ele aprendeu com o pai, num episódio do pai, que serviu de lição para ele. Vamos ver o que Isaac aprendeu. Isaac aprendeu que apartar-se é melhor do que brigar pelo que não é seu. O Salmo 24, verso 1 diz, do Senhor é a terra, cadê o pessoal do CRAU? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tudo pertence a Deus. Quando alguém toma alguma coisa de você, não está tomando nada que é seu, porque tudo pertence a Deus. Deus nos confia coisas para nós administrarmos, e quando alguém pensa que está tomando alguma coisa de nós, na verdade está pegando aquilo que a Deus pertence. Isaac aprendeu que apartar-se é melhor do que brigar pelo que não é seu. Olha o verso 18, uma segunda coisa que ele aprendeu.
Quando ele saiu de lá, da terra de Gerar, quando ele saiu de Abimeleque, de perto de Abimeleque, e foi para a terra de Gerar, ele encontrou outros poços que haviam sido entulhados pelos filisteus. O que ele fez? Ele reabriu. Ele refez todo o trabalho. E deixe-me dizer uma coisa para os irmãos, a verdade é que é a seguinte, que poço entupido não está morto. Alguém que já cavou poço? Não, ele tem cara de quem cavou poço. 2. Às vezes tem uns camaradinha que diz, já cavei poço, com aquelas maquininhas, ele chama poço artesiano de cavar poço. Aqui não é cavar poço, aquilo é fazer buraco, né? Qual a profundidade do poço que você cavou, gente boa? 5 metros. Qual o diâmetro? 1,20. Não, mas por 5 metros de buraco. Depois chegou a quanto? 9 metros, para chegar no lençol freático. Foram 2 poços. Os 2 você chegou nos 5 e sartou fora. Porque ficar lá embaixo dá uma aflição, não dá? Falta ar, cara. Fica abafado. Fica abafado. O que Isaac aprendeu naquela situação é que um pouco de retrabalho nunca matou ninguém. Você sabe bem o que é isso? Redação mal feita. O que a mãe mandava fazer? Essa letra está? Faz tudo. Mamãe! Não tem mais nem menos. Um pouco de retrabalho nunca matou ninguém. E quem cozinha? Vai fazer um bolo, quando você vê o bolo, vira uma sola de sapato. Solou o bolo. Aí você tem que fazer tudo de novo. Aquelas maionese caseiras que a gente faz, não tem? Você vai batendo, aí fica aquele, ela não encorpa, fica aquele negócio. Aí você tem que começar tudo de novo. A Norma saiu de casa, eu falei assim, eu vou fazer uma maionesezinha no capricho, para a gente comer um negócio. Eu falei assim, ela vai voltar rápido, né? E eu gosto de cozinhar. Naquele dia deu tudo errado. Gente, mas acabou virando tanta maionese, porque você vai fazendo, vai tendo que pôr mais, vai ter que pôr mais. Deu 2 potezinhos de margarina, né? Vocês guardam? Guarda também? Tem esses potinhos da Cleibon? Não, né? Não vem com essa conversa, não. Todo mundo tem potinho da Cleibon para reaproveitar. Deu 2 potinhos daquele. Deixe-me falar uma coisa que Isaac fez aqui, que tem que servir de alerta para nós. Quando ele desentulhou os poços, ele colocou os mesmos nomes. Ele honrou o trabalho de quem veio antes dele. Nós temos uma mania terrível de botar plaquinha sob nova direção. A gente assume um departamento na igreja no lugar de outro irmão, agora as coisas são diferentes. Sob nova direção. A gente quer deixar a nossa marca e não honra quem abriu a picada antes de nós. Quando eu deixei a igreja lá de Vitória para vir para Pompeia, aconteceu uma coisa muito interessante. O rapaz que era meu pastor auxiliar, eu falei com ele, olha, acho que você não deveria ficar no meu lugar, você carece de experiência. Ele falou assim, não, mas eu quero, e pelo estatuto ele acabou assumindo. No domingo seguinte, pastor, não foram 2 nem 3, no domingo seguinte, ele sobe ao púlpito e diz assim, isso aqui a partir de agora vai começar a ter cara de igreja. Terminou o culto, a liderança chama ele no escritório e diz, pastor, o que é aquilo que o senhor falou? Como assim? O senhor disse que a partir de agora isso vai ter cara de igreja? Antes tinha cara de quê? Não, vocês não entenderam? Não entendemos mesmo. Explica. Não foi isso que eu quis dizer. Então, domingo que vem, pastor, o senhor refaz a frase porque pegou mal. Aí chegou domingo seguinte, ele disse, domingo passado eu falei isso. Os irmãos da diretoria foram lá conversar comigo no gabinete, deixa-me dizer o seguinte, eu falei aquilo e quem não gostou, a porta da rua, a serventia da casa. Isaac não fez isso, porque herdeiro de Abraão não desonra quem veio antes dele. Não desonra. Porque a honra é um princípio espiritual que produz os seus efeitos alá, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Quem desonra acaba sendo
desonrado. Quem bota plaquinha sob nova direção, quando sair, alguém vai tirar aquela e vai colocar a sua própria placa. Isso parece coisa de político. Tem uma coisa muito boa em andamento em Campinas, mas o cara que foi eleito da oposição, ele acaba com aquele programa porque ele quer botar a marca dele. Lá em Pompeia, cada prefeito que entrava pintava a frota com a cor do seu partido. Até que a Câmara dos Vereadores falou assim, a partir de agora só pode colocar adesivo. Não dá mais para ficar gastando dinheiro pintando frota cada prefeito que entra. Nós temos essa mania de deixar a nossa marca. Isso é terrível. Mas aqui é que vem a parte boa agora. Vamos lá. Mas os pastores cavaram os servos de Isaac, verso 19, no vale e acharam um poço de águas, com água. Chamaram o irmão, qual é o nome do irmão? Chamaram o Douglas, cavaram outro poço, além daqueles que foram desentulhados, e acharam água. E aí vêm os camaradas lá, de Gerar, contendem com os pastores de Isaac. Olha a história, mais uma vez. Primeiro, vem o Abimeleque e diz, não queremos você aqui, vai embora. Agora ele cava um poço, vem outras pessoas e brigam pelo poço. Que quem cavou? Os empregados de Isaac cavaram. Que nome ele botou no poço? Ele chamou o poço de Ezeque, verso 20. A palavra Ezeque significa discussão, bate-boca. Eles bateram boca. O poço é nosso. O poço é nosso. O poço é nosso. O poço é nosso. O que Isaac fez, gente? Ele abandonou o poço e foi para frente. Tocou a vida. Com quem que ele aprendeu isso? Com o pai dele. Ele aprendeu que não se deve bater boca. Provérbios vai dizer mais tarde que o bater do leite produz manteiga. O torcer do nariz produz sangue. E a discussão produz contenda. Quando alguma coisa não está indo bem, a pior coisa que a gente pode fazer é bater boca, é ficar discutindo. A gente precisa lembrar que essa nossa reação vai modelar para quem? Para os nossos filhos. Abraão não bateu boca com o sobrinho dele, deixou ele escolher. Quando chega agora, segunda vez, prejuízo para Isaac, o que Isaac faz? Vou seguir o exemplo do meu pai, eu vou para frente. Largou o poço, foi para frente, o que ele fez? Verso 21, cavaram outro poço, e por causa desse também contenderam. De novo, os caras não dão trégua. Parece que tem gente que não cansa nunca de apurrinhar a gente, é ou não é verdade? Parece que tem gente que nasceu para atazanar. Não tem? Tem vizinho que nasceu para atazanar? Tem irmão na igreja que... Dos outros, né? Estou falando da igreja dos outros. Tem irmão na igreja dos outros que dá trabalho para todo mundo, rapaz. Eu tinha na igreja que eu era pastor, tinha um irmão que só me dava trabalho. Dava trabalho. Um dia eu fui conversar com um líder da igreja e eu falei com ele, irmão Seitiro Hayashi, era a família de japoneses que tinha na nossa igreja lá em Vitória. Seitiro, eu não aguento mais o irmão fulano, ele disse. Irmão fulano, a bênção na vida do pastor. Eu falei assim, Seitiro, como é que pode ser bênção? O cara não me dá trégua, o cara não me dá sossego, tudo que eu falo ele questiona, tudo que a gente... Ele é bênção na vida de pastor, pastor fica mais vigilante, pastor ora mais, pastor pensa duas vezes no que vai falar, ele é bênção na vida do pastor, deixa ele ali. Eu falei assim, Seitiro. Seitiro fez 80 e poucos anos agora, eu lembrei essa história para ele.
Eles cavaram outro poço e os caras vieram e brigaram, pastor Gil, por outro poço. Que nome Isaac botou no poço? Sitna. Sitna significa briga, contenda. Porque os caras vieram dispostos a arrumar confusão. Mas a primeira, que foi a discussão, o que ele fez? Ele fugiu da discussão, ele vazou da discussão. Quando eles vêm para tomar outro poço, ele bota o nome de Sitna, que significa briga, contenda, e ele evitou a briga e a contenda. Ele foi para frente, ele era filho de Abraão, ele sabia, não adianta brigar por aquilo que não é seu. Atenção, irmão, vocês vão entender tudinho agora. O que os filisteus não sabiam? Pode ler a primeira frase para mim, por favor? O poço não é a fonte, gente. O poço não é a fonte. Entulhar poço não faz secar a fonte. Na verdade, o poço é apenas um caminho para chegar até a fonte. O Douglas sabe disso. Ele tem que ir cavando, 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 até chegar no lençol freático, por onde passa a água. E aí o que Isaac sabia que os filisteus não sabiam? Que se ele cavar no lugar certo, sempre vai brotar água. Quem é a sua fonte? É o Senhor. E o que é o seu trabalho? É um poço. É o caminho que Deus usa para você chegar na fonte. Dá para entender isso? Quando a gente fica brigando por causa de trabalho, de função, de cargo, disso, de coisas, daquilo, nós estamos com a visão errada. O poço não é a fonte. Quem toma o poço da gente está achando que está tomando a fonte. Mas quando eu entendo que a minha fonte não muda, mesmo que alguém fique com o meu poço, eu vou cavar em qualquer lugar. E lá eu vou encontrar aquilo que Deus tem para mim mais à frente. Ao tomarem os poços de Isaac, eles pensaram que estavam tomando a fonte da prosperidade dele. A fonte da prosperidade de Isaac era o Senhor. Aonde quer que ele cavasse, daria água. E assim é com a gente, quando a gente tem a visão correta. Se a gente incorpora isso na nossa vida, evitando discussão, evitando briga, tomando a posição de paz, no que depender de vós, tem de paz com todos. Nós não somente estamos evitando problema para nós, como também estamos honrando a Deus e estamos modelando para os nossos filhos. Tem um episódio. O Isaac, ele foi sempre adiante. Ele não se apegou a poços e terras. Ele se apegou às promessas do Senhor. Ele não alimentou Ezeque, que é discussão, bate-boca. Ele não nutriu Sitna, ele não nutriu contenda, briga. Ao contrário, ele preparou Reobote. Agora, vocês me permitam, quem lembra daquele desenho, O Fantástico Mundo de Bob? Você assistiu, menina? Não assistiu? É desenho da década de 80. Vocês são da década dos... já nasceram no século 21. Quem assistiu o Fantástico Mundo de Bob? Aí, tudo velho. Tudo velho. Assistiu não, pastor? Ah, o pastor é jovenzinho. Fantástico Mundo de Bob. Era um garotinho dos seus 4, 5 anos, que ele estava aqui, brincando. Aí os adultos estão conversando, falavam uma coisa, uma metáfora, uma figura de linguagem qualquer. Na cabeça do Bob, ele criava todo um cenário e o desenho se desenrolava em cima da fantasia que o Bob criava na cabeça dele. Por isso chamava, lembrou? Fantástico Mundo de Bob? Ele tinha um triciclinho que ele pedalava, né? Um velocípedezinho. Era maravilhoso aquele desenho. Agora aqui comigo, porque eu estou nessa do Fantástico Mundo de Bob. Viaja aqui comigo.
Isaac sai, Abimeleque manda ele embora, ele chega aqui, encontrou uns poços entulhados, disse, oh, que beleza, já está cavado, só tem umas pedras dentro, tirou as pedras, começou a usar aquela água. Os empregados dele vêm aqui, cavam um poço e acham água. Vêm os incircuncisos e dizem, a água é nossa. Eles queriam o quê? Discussão, queria bater boca. Isaac olhou para a direita, olhou para a esquerda, olhou para frente, olhou para trás, lembrou do que Deus falou com quem? Pai dele. Onde você pisar a planta do seu pé, ali será o seu termo. Vai ficar. Cavou de novo. O que aconteceu aqui? A água. Deixou aqueles outros para trás, cavou. O que os caras chegam e falam para ele? A água é nossa. Fantástico Mundo de Bob. Esses caras estão querendo briga. Sitna. O que ele fez? Agora sim entra o Fantástico Mundo de Bob. Vem cá, deixa eu perguntar uma coisa. Tem algum lugar aqui que vocês não têm interesse? Tem algum pedaço de terra aqui que vocês não consideram de vocês? Ah, tem aquele buraco ali. Tem lugar em Campinas que ninguém quer morar. Tem lugar em Campinas que pastor não quer abrir igreja. Eu estou indo agora, semana que vem, para uma igreja lá em São Luís do Maranhão, chama-se Igreja Batista do Angelim. Tem mais de 5.000 membros. Igrejão enorme. O pastor é um dentista. Você é dentista? Então segura. O pastor Joaquim começou a fazer um trabalho social num lixão, aterro sanitário. E aí ele ia lá atender os catadores de lixo, de reciclável, tal, e evangelizar com um grupo da igreja. E aí Jesus começa a salvar a gente. Porque quando você está na cadeira do dentista, mas você pode fazer né? Você não tem reação. O dentista pode falar o que quiser. Aí você tira a anestesia, você aceita Jesus, ai! Aí você, né? E aí Jesus começou a salvar a gente, ele foi no pastor da igreja, pastor, a gente precisa abrir uma congregação lá. Não está nos planos da igreja. Aí ele foi procurar outra igreja. O pastor falou assim, não, nós estamos abrindo uma congregação em outro lugar. Ele foi numa terceira igreja. Aí o pastor, para se ver livre dele, falou, se Deus botou você lá, abre você a igreja. Hoje é a maior igreja de São Luís. E ele foi comprando toda a área que era o aterro sanitário, o lixão, lá não é mais lixão, agora é um bairro. Vocês precisam ver que, podem procurar na internet, Igreja Batista do Angelim. O que acontece, gente, é que tem lugar que ninguém quer ir. Tem lugar que ninguém está interessado. Isaac veio, tem algum canto aqui que vocês não querem? Ele foi para frente e cavou um outro poço e ali ninguém queria ir. Que nome ele botou? Se há uns crentes que eu conheço, ele ia botar meu pedacinho do céu. Aqui é meu, ninguém tasca. Cuidado com o papagaio. Conhece a história do cuidado com o papagaio? Não, o ladrão passou, tinha uma placa na porta da casa, cuidado com o papagaio. Aí o ladrão falou assim, o que o papagaio pode me fazer? O ladrão pulou o papagaio, pega totó, aí vem o Rottweiler, né? Se é uns crentes que eu conheço, bota lá, cuidado com o cachorro, afaste-se daqui, mantenha a distância. Qual o nome que Isaac botou no lugar? Que significa lugar espaçoso. Lugar espaçoso. Quando alguém constrói uma casa grande, em que ela está pensando? Receber gente, amigos, família. Tem aqui na igreja, alguém tem uma casa, que quando vai fazer confraternização, onde é que a gente marca? Na casa do irmão, no condomínio dele, no salão de festa, no rebote dele. Então aqui comigo, gente, Isaac sai, Abimeleque expulsa, ele cava um poço, o que os camaradas disseram? Água? Eles queriam o quê?
bater boca. Ele falou assim, não vou bater boca com ninguém. Não é meu, é do... Foi para outro lugar, abriu outro poço. O que os caras disseram? É nosso. Ele falou assim, tem algum canto que vocês não querem? Ele foi para o lixão. Aqui é viagem minha, isso não está na Bíblia. Tá? Ele foi para um lugar que ninguém queria e abriu um poço e colocou o nome daquele lugar de Reobote, lugar espaçoso. Toda vez que Deus nos abençoa, Deus não nos abençoa para a gente ficar mesquinho. Todo mundo que é filho de Abraão, que aprendeu como se comporta um herdeiro de Abraão, sabe que a bênção que Deus nos dá, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Essa bênção não é para mim, essa bênção é para abençoar. E nós temos que agir assim, porque quem é que está nos observando? Os nossos filhos. Tudo isso que a gente está vendo Isaac fazer, é porque ele teve a influência de seu pai. A influência de seu pai. Mas o inimigo nunca cansa, né, irmã? Isaac, então, subiu a Berseba, verso 23, naquela mesma noite o Senhor apareceu para ele e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, verso 24. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de meu servo Abraão. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaac abriram outro poço. O que acontecia com esse homem o tempo todo, gente? Deus abençoava tudo o que ele fazia. Lembram? Enriqueceu, prosperou, ficou riquíssimo. Aqui tem um princípio espiritual para a gente gravar, e isso a gente tem que levar para casa. Isaac sobe a Berseba, ainda não tinha esse nome, foi registrado aqui como Berseba, mas esse monte passou a ter o nome depois de Berseba. Ele sobe até lá, Deus se revela para ele, faz promessas para ele. Qual é a primeira coisa que ele constrói? O altar. E ao lado do altar ele constrói a sua... E depois que ele constrói o altar, constrói a tenda, o que Deus dá para ele? Outro poço. Princípio espiritual para ninguém esquecer aqui. Mateus 6,33 diz assim, buscar em primeiro lugar o seu reino. O que tem que vir em primeiro lugar, gente? O altar. O altar. Porque queriam tomar tudo dele. E quanto mais tentavam tirar coisas dele, mais o Senhor lhe dava. Mais intimidade ele tinha com Deus, mais revelação ele recebia. E quando ele chegou em Reobote, que a vida ficou tranquila, qual a primeira coisa que ele fez? Vou construir um casão para mim. Foi isso que ele pensou? Eu estou lembrando aqui de 2007, 2008, até 2010, que a gente viveu a nossa economia, um crescimento de 8% ao ano, todo mundo ganhou dinheiro naquele período, né? E eu, nos Estados Unidos, o pessoal perguntava assim, o que está acontecendo com o Brasil? O gigante acordou. Tinha americano que dizia, meu filho está estudando português, que ele quer ir para o Brasil. Os caras estavam doidos lá fora com o crescimento do Brasil. E a gente fazendo o quê com o dinheiro que ganhava? Indo para a Disney, indo para Dubai, viajar, trocar de carro, trocar de casa, comprar televisão de LSD, comprava uma de 32, achava que estava pequeno, trocava pela de 40, a de 40 ficava pequena, trocava para de 45, 45 estava pequeno, trocava para 50, agora a gente botou uma parede, um video wall, por isso que eu chamo de LSD, vicia, não é LCD nem LED não, vicia, você está com... Gente, tem que botar a TV maior aqui, não dá nem para ver o detalhe do jogo. Está chegando Copa do Mundo, você vai ver, o povo vai endoidar comprar televisão. Aí quando vem a crise, o que nós fizemos com o dinheiro? Gastamos tudo na tenda. Agora fica... Aí eu estava conversando com o pastor Craig Hill, do Veredas Antigas, né? E ele falou, o Brasil deu uma despencada. Eu falei assim, enquanto uns choram, outros... vendem lenço. Ele falou assim, vamos montar uma fábrica de lenço, porque ainda vai ter muita gente chorando. Isso foi em 2015 que a gente conversou, olha aí, 7 anos depois.
Tem mais gente chorando. Tudo porque a gente não aprende a agir como herdeiro de Abraão. Quando Deus nos abençoa, o que Isaac fez primeiro? Altar. Depois ele constrói a sua tenda. E aí, quando as coisas estão na sequência certa, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente precisa aprender como herdeiro de Abraão a fazer essas coisas. Mas o inimigo não dá descanso. Ele continuou abrindo poços e aí aconteceu uma coisa. Pega o verso 26 aí comigo, 26, 26. De Gerar foram ter com ele, quem? Abimeleque, o seu amigo Alzate, e ficou o comandante do seu exército. Gente, aqui a coisa engrossou. Quem era Abimeleque? O cara que expulsou Isaac. Agora Isaac está próspero, tranquilo, no seu lugar espaçoso, vem ele de lá para cá. E traz quem com ele, irmã? Um amigo, o dono da academia, o jiu-jiteiro, aquele da orelha torta. Tipo o deputado lá do Rio de Janeiro, o Daniel, como é que é o nome dele? Daniel Silveira, aquele guarda-roupa, tal, bad boy, pitbull, né? Vem ele com um amigo dele. E não satisfeito, traz quem? O comandante do BOPE. O coronel da rota. Quando Isaac vê isso, ai, Senhor, vai começar tudo. Não era o que você pensaria? Né? Fez lembrar do Leandro Barbacena, lá da escolinha. Ai, meu Jesusinho, vai começar tudo. Me achou aqui, né? Joselino Barbacena. Acompanhava, né? Disse-lhes Isaac, por que viestes a mim? Vocês me odeiam e me expulsaram do vosso meio. Isaac previu, esses caras estão vindo aqui para arrumar contenda, discussão, e querem tomar o meu Reobote, o meu lugar espaçoso. Ele estava travadão. Estava travadão. E eles responderam, vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos que haja juramento, que haja aliança entre nós e ti. Jura-nos que não nos fará mal, como também não te havemos tocado. Olha a mentira. E te fizemos somente o bem. Você sabe qual é o problema? É que quem prejudica a gente não tem memória, sofre de amnésia. As pessoas que furam o olho da gente, ela esquece. Ela apaga, para não se sentir responsável. Eu sei como é que é isso, você sabe como é que é isso. Quem sofreu foi quem? Isaac, que teve que fazer uma peregrinação até chegar em Reobote. Pastor, quantas vezes a gente tem que ficar largando coisa para trás? E aí você encontra a pessoa, e aí, abençoado, como é que você está, irmão? Glória a Jesus, bom, feliz te ver, irmão. Vontade de dar um murro na cara do sujeito, mas a gente é herdeiro de Abraão, não pode fazer isso, né? Ai, gente, como é cansativo essas coisas. E aí, Isaac, ouve eles dizendo assim, tu és o abençoado do Senhor. E aqui o Salmo 23 é pré-editado no verso 30. Isaac lhes deu um banquete, comeram e preparas-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Vejam se não é isso. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte, Isaac os despediu e eles se foram em paz. Sabe aquela casa que eu falei do rio, lá no início?
A pessoa que ficou com aquela casa, passado um tempo entrou numa crise financeira terrível. Estava, assim, mal das pernas, com 2 filhos para criar, e a gente já morando no Espírito Santo. E eu falei com a minha mulher, vamos chamá-los para morar aqui, para a gente ajudar. E nós ligamos e chamamos, ele ficou constrangido, não quis ir, mas a esposa virou para ele e falou assim, eu não fico mais aqui. Nós temos 2 filhos para criar, eu estou indo, se você quer viver com a sua mulher e seus 2 filhos, você vai atrás de mim, porque eu estou indo, e a mulher foi, e ele não teve outro jeito e foi. E moraram na nossa casa 9 meses. E tão logo ele chegou lá, o Senhor abençoou que ele conseguiu um emprego com 2 semanas que estava morando com a gente. Não demorou muito tempo, pastor, a gente estava tomando um café da tarde, sentado à mesa, e aí ele puxou o assunto sobre a casa, que estava fechada. Quando ele puxou o assunto, eu falei assim, só um minuto, segurou. Deixa eu dizer para você, está tudo resolvido. Está tudo resolvido. Não tem problema nenhum, estamos em paz. Deus já tinha tratado comigo, com a minha mulher, das angústias, das tristezas. E aquele homem se tornou um dos meus melhores amigos. Eu consagrei ele como meu pastor auxiliar. Não é aquele, não é aquele, é outro. Companheiro, honesto, amigo, sincero. Morreu muito cedo e foi muito triste perder o meu amigo. Vocês sabem por quê, irmãos? Durante muito tempo eu agia e reagia como se não fosse herdeiro de Abraão. E eu ficava apegado, chateado, aborrecido, angustiado. Quem é que estava sofrendo com isso? Vocês conseguem? Minha mulher e as minhas filhas. E sabe o que é pior? Os 2 filhos deles eram os primos mais amigos das minhas filhas. Se a gente não tivesse consertado, talvez as minhas filhas não pudessem conviver com os primos que elas tanto gostavam, e gostam até hoje. Quando a gente fala essas coisas, a gente só precisa entender o seguinte, depois que Abimeleque foi embora com o jiu-jiteiro e com o comandante do BOPE, depois que foi embora, quem aparece? Os empregados de Isaac. Disseram o que para ele? Cavamos outro poço e achamos água. A bênção de Deus não pode ser paralisada sobre a vida de alguém que age como herdeiro de Abraão. Ninguém consegue segurar, ninguém consegue reter, ninguém consegue travar, ninguém consegue roubar, ninguém consegue tirar, ninguém consegue impedir. Como é que nós queremos que os nossos filhos ajam? Como herdeiros de Abraão. Como é que nós temos que agir? Como herdeiros de Abraão. Para que eles vejam, aprendam com o nosso exemplo, e quando se virem diante de situações semelhantes, eles saibam como agir também como herdeiros de Abraão. Tudo que nós vamos fazer aqui amanhã é aprofundar isso e mostrar de forma prática como é que nós implementamos isso na nossa vida e dentro da nossa casa. Eu nem sei, pastor Gil, se ainda dá tempo de eles ligarem para alguém que não está escrito para vir amanhã. Mas se você quiser, chama alguém para vir amanhã. E diz para essa pessoa, olha, vem juntar com a gente, vamos aprender, porque eu acho que Deus tem muita coisa. O que nós devemos fazer, irmãos? Vamos ler juntos? Como herdeiros de Abraão, quando as coisas não estiverem indo bem, o que nós temos que fazer? Siga sempre adiante. Segundo, poços e terras. Se apegue às promessas. Elas é que não falham.
Elas é que são imutáveis. Não alimente, que é o quê? O que é, menina, Ezequiel? Discussão, aprendeu. Já é mãe? Não? Já está aprendendo. Para quando tem, ensinar o filho. Não alimente, o filho não, os filhos, né? Mais de um. Não alimente Ezequiel, não nutra Sitna. Nada de briga, nada de contenda. Ao contrário, prepare Reobote. Tudo que Deus te der, deixe como um lugar espaçoso, porque um dia, até quem te prejudicou, pode vir até ali, para declarar com os próprios lábios, eu vejo que você é um abençoado do Senhor. Ah, se Isaac não tivesse aprendido isso, ele nunca teria ouvido essa confissão dos lábios de Abimeleque. Abimeleque diria, você gosta de uma confusão. Você gosta de uma briga. Mas ele falou, tenha paz comigo, porque eu vejo que você é um abençoado do Senhor. Prometa que você não vai nos prejudicar. Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa linda. Pastor, eu não vou precisar de 2 horas, mas eu preciso terminar. Se você agir assim, olha o que vai acontecer com você. O Senhor te dará revelações e promessas. Revelações e promessas. Tudo que você fizer, tudo que Deus proporcionar como obra das suas mãos, ali você vai edificar um altar. O que é um altar? É um lugar onde a gente reconhece quem é Deus, quem é o nosso provedor. E você vai fazer a sua tenda ao lado do altar. Salmo 84. O pardal encontrou a andorinha, um ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares. Ah, lá em casa. Gente, tem uma família de rolinha que dá umas 3, 4 cria por ano. 3, 4 cria. Hoje de manhã eu estava varrendo à frente da casa, nosso jardinzinho, no nosso pergolado. Estavam os 2 filhotinhos novinhos, do ladinho assim. Aí eu falei assim, amor, corre aqui. Aí a Norma veio, os filhotinhos tinham acabado de sair do ninho, estava assim, ainda aprendendo a se equilibrar no galinho. Aí na hora eu lembrei desse salmo. Me dá tanta alegria saber que na minha casa, até rolinha pode criar os filhotes dela, irmã. Saber que na nossa casa, a gente planta, depois vocês vão ver isso no meu Instagram, a gente colhe umas amoras, pastor, que são as brutas. Eu já tirei foto na régua, amora de 7 centímetros. Eu não moro em Itu, eu moro em Pompeia. Aí você sabe o que a gente faz? Faz muda. Eu fui para Macaé, o irmão de Macaé, Dinante, traz uma muda da sua amoreira para mim. Levei minha amoreira para passear no Rio de Janeiro, levei ela para Arraial do Cabo, passamos 3 dias em Arraial do Cabo com a muda de amora, até chegar em Macaé e entregar na casa dos irmãos lá. Para todo lado hoje tem muda das nossas amoras. A Norma pega, faz geleia. Aí vai visitar os lugares, ela leva geleia. Vai para um canto, a gente tem limão plantado num terreninho. Meu irmão, eu estou falando de coisa material. O Senhor tem riquezas espirituais para todos nós. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte, com todo tipo de bênção, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O Senhor vai manter você abrindo poços. Quem sabe um dia você será procurado para quem um dia te desejou ver pelas costas. O Senhor vai promover reconciliação e vai continuar te dando mais prosperidade, abrindo mais poços, dando mais água para você.
E aí entra o nome do lugar, Berseba, que significa juramento, fidelidade, lealdade, aliança. Vamos ficar de pé para a gente orar, pessoal? Sabe essa casa, pastor? Quando eu perdi a casa, minha irmãzinha, eu tinha as notas fiscais de tudo que eu tinha comprado para fazer aquela casa no quintal daquele parente. Tudo guardadinho num saquinho. A gente não guarda a nota, né? Eu tinha guardado aquelas notinhas, tudinho. A segunda via, cor de rosa, tudo guardadinho. E estava dentro da minha gaveta. Eu dizia assim, um dia, esse assunto vai vir, e eu vou pegar as notas, e vou mostrar quem é o dono. Estava no meu quarto um dia orando, e aí o Senhor me fez lembrar daquele pacotinho de notas. Sabe onde eu guardava o pacotinho de notas? Na minha gaveta de meia, na minha gaveta de camiseta. Toda vez que eu abria, você sabe que isso é coisa do cão, né? Essas coisas, você põe num lugar onde você vê sempre para nutrir a amargura lá dentro, né? Isso é coisa do cão. E eu ficava olhando aquilo, e o Senhor falou comigo, taca fogo. Eu falei, estou doido, chamei a Norma. Eu falei assim, amor, estou orando aqui, Deus falou isso assim. Na hora a bichinha emocionou, porque era quintal de parente dela, sabe? Nós fomos para o quintal e tacamos fogo em todas as notas fiscais. Rapaz, que difícil foi aquilo, foi difícil. Taquei fogo, entreguei tudo para Jesus. Sabe aquele pastor que a gente trabalhava junto, eu fui embora? Ficamos uns 10 anos sem se falar, sem se ver, até que a gente foi parar num evento, no mesmo lugar. E eu falei assim, eu vou procurar esse homem, eu vou me reconciliar com ele. Eram 5 dias de evento. Eu falei assim, em algum momento eu tenho que cruzar com o cidadão. Mas, rapaz, você sabe como é que Deus surpreende a gente? No primeiro dia, na primeira hora, no primeiro minuto, no credenciamento, eu chegando, ele saindo da mesa. Numa escadinha assim, quando eu estou descendo, ele está subindo. Quando eu olho, eu falo assim, Jesus. Eu pensava que ia ser qualquer hora, mas não na primeira hora. Eu parei e falei, preciso falar com o irmão. Ele disse, eu também preciso falar contigo. Eu falei assim, então, vamos conversar aqui qualquer dia desse? Vamos. Passou o primeiro, segundo, terceiro, quarto dia e nada. No último dia, no encerramento, era uma convenção da nossa igreja. Santa Ceia, auditório enorme, era 1.500 pessoas. Você vinha pelo corredor do meio, pegava o cálice, o pão e voltava pelo corredor lateral, onde fosse a fila que você tivesse sentado. Peguei, quando eu dobrei aqui, lá na quinta fila estava ele, bem velhinho, com a cabecinha baixa assim, com o pãozinho na mão, o cálicezinho na outra. Aí eu olhei e falei assim, é agora ou nunca? Eu ajoelhei ali e falei assim, irmão, queria trocar o cálice com o irmão, queria pedir perdão ao meu irmão, minhas infantilidades, dei muito problema. Aí ele começou assim, não, eu que tenho que pedir perdão, eu devia ter protegido você. Não, pastor, eu quase brigamos. Porque era tanto arrependimento que um queria ser mais arrependido que o outro, quase brigamos ali. Trocamos o cálice, oramos juntos, choramos, nos abraçamos. Meses depois ele morreu. Meses depois. Nada é meu. Nada é meu. Isso aconteceu lá em Guarapari, no Sesc de Guarapari. Nada é meu. Não alimente discussão. Fuja da contenda. Reconheça o Senhor como tudo, dono de tudo. E você vai estar modelando para os seus filhos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar, vamos agradecer. Pai, muito obrigado por estarmos aqui nessa noite. Obrigado pelo chamamento desses irmãos que tão gentilmente, numa sexta-noite fria, saem de casa para estarem aqui. Eu sei que eles oraram, a igreja orou, a liderança da igreja orou.
E nós somos gratos ao Senhor por essa oportunidade. Que essa noite, antes da gente conciliar o sono, que a gente consiga queimar algumas notas que estão guardadas, se não na gaveta, talvez, quem sabe, no coração da gente. Poços que nos foram tomados, coisas que tivemos que deixar para trás, e que nos deixam entristecidos, amargurados. E é contra essas coisas que a tua palavra diz que não haja em vós nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe e assim contamine a outros, a saber, cônjuge, filhos, netos, amigos, irmãos, familiares. Ensina-nos a sermos herdeiros de Abraão. Somos, de verdade, Gálatas diz isso, que nós somos herdeiros de Abraão segundo a promessa. Por isso, Pai, em nome de Jesus te agradecemos. E oramos, pedindo que o Senhor nos guarde, nos abençoe, traz revelação, fala conosco como falaste com Isaac lá em Berseba. E prepara o nosso coração para as coisas que tu desejas ensinar, fazer e nos levar também a posicionarmos-nos diante das coisas que seremos instruídos. Oramos por uma noite de sono tranquila, que ao chegar em casa encontremos tudo e a todos em ordem, e que o Senhor nos livre de todo mal e de todo perigo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.